noite, irmãos. Jesus nos envolva as energias de amor e de paz. É com alegria que na noite de hoje, 3 de outubro, quando se comemora o aniversário, né, o nascimento do codificador da doutrina espírita, há 210 anos, Kardec nascia na França. Então nós estamos aqui para prestar uma singela homenagem a ele, mas é claro que tudo que for dito aqui vai ser pouco em relação à grandiosidade desse vulto, a tudo que ele fez pela humanidade, fazendo toda a codificação da doutrina espírita. Bom senso encarnado foi uma característica atribuída a Allan Kardec por Camille Flammarion no discurso que ele fez diante do túmulo de Kardec, quando ele desencarnou em 31 de março de 1869. Mas nós sabemos que Kardec era o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, não é? Que nasceu na França. Ele era descendente de uma antiga família que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Então, o pai de Rivail era juiz de direito, magistrado, e sua mãe era professora. Desde sua juventude, Rivail sentia-se atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Ele foi educado na escola Pestalozzi, na Suíça, em Yverdon. Aos 12 anos, o menino Rivail foi estudar na Suíça, muito cedo. Dotado de uma inteligência notável, desde os 14 anos ele já tinha a preocupação de ajudar, de ensinar aqueles coleguinhas que tinham maior dificuldade, demonstrando já o seu espírito caridoso e elevado. Ainda em Yverdon, aos 19 anos, interessou-se pelos estudos do magnetismo, na época, alvo do interesse dos maiores sábios e médicos da França e outros países europeus. Todas as vezes que Pestalozzi se ausentava do instituto, era o jovem Rivail que ficava para substituí-lo, né, na direção do Instituto Pestalozzi. Aos 20 anos, quando Pestalozzi fechou o instituto, Rivail então retorna para Paris, levando na alma as lições inesquecíveis desse grande educador, cuja influência moral jamais deixaria de inspirá-lo. Então nós sabemos que Pestalozzi é considerado a personagem mais importante da história da pedagogia mundial. E o menino Rivail, e jovem Rivail, teve essa experiência, teve a oportunidade de estudar com ele. Então, com larga experiência de magistério, já o jovem professor Rivail era já conhecido, inicia sua carreira bacharelada em ciências e letras. Então, nessa época em que Kardec, o então Rivail, que ainda não ocupava, não tinha ainda o pseudônimo de Allan Kardec, quando ele nasceu na França, lá era o centro cultural do Ocidente. Era uma efervescência cultural e política. Efervescência cultural por ocasião do iluminismo. Efervescência política porque na Inglaterra, em 1688, na Inglaterra houve o parlamentarismo. Houve em 1776 a independência dos Estados Unidos e também na França, em 1789, a Revolução Francesa. Então, tudo isso propiciava esse clima que já estava sendo preparado
para o advento da doutrina espírita no mundo. Divaldo Franco, em uma de suas palestras sobre o codificador, ele diz que Kardec é a luz dos últimos 2 séculos, fazendo uma homenagem a ele. Então, Kardec se interessou pelo magnetismo, e nós sabemos que Mesmer descobriu a teoria do magnetismo animal. Então, Mesmer afirmava que existia um fluido que interpenetrava tudo, dando às pessoas propriedades semelhantes ao ímã. E aí, nessa época também, Rivail se interessou por essa teoria do magnetismo. De 1835 a 1840, o então jovem Rivail ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, mas de forma gratuita em sua residência em Paris. Então nós percebemos que naquela época as pessoas estudavam de tudo um pouco, né? Diferentemente do que é agora, que a gente se especializa em determinada área. Então ele entendia em muitas áreas. E ele publicou muitos livros. Aqui nós citamos algumas obras publicadas por Rivail relacionadas à educação. O plano proposto para a melhoria da instrução pública, então ele se preocupava com a melhoria do ensino público. Curso teórico e prático de aritmética, segundo o método Pestalozzi. A gramática francesa clássica, então nós vimos da aritmética para a gramática, não é? Então, muito multi professor. Soluções arrazoadas das perguntas e problemas de aritmética e de geometria. E também um catecismo gramatical da língua francesa. Essas são algumas das obras que foram publicadas pelo jovem Rivail na época. Ele era membro de várias sociedades sérias e ele foi premiado por concurso em 1831 por apresentar a memória com o título "Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época?". Então ele tinha também essa preocupação em melhorar o estudo da época. O jovem Rivail tornou-se conhecido na Alemanha por traduzir para o alemão várias obras de educação e de moral, principalmente as obras de Fenelon, que viria a ser uma das entidades espirituais que lhe transmitiram vários conhecimentos na obra da codificação do Espiritismo. Aos 27 anos, casa-se com a senhorita Amélie Baudet, distinta professora, jovem culta, poetisa, pintora, que conhecera no Instituto Educacional Técnico onde trabalhava. Então Kardec tinha uma formação muito tradicional da cultura da época, né? Ele era herdeiro de Descartes e Rousseau. Em 1854, Rivail, então com 50 anos, é um mestre respeitado e escritor também reconhecido. Então, Rivail foi professor, escritor, filósofo e cientista. Nesse período na França e em toda a Europa, despertava a atenção da sociedade os fenômenos das mesas girantes. Pessoas de todos os níveis culturais e sociais e diferentes religiões participavam de sessões em que se realizavam esses fenômenos de efeitos físicos. Mas na época, essas sessões, as pessoas compareciam mais por curiosidade, para se divertirem. Então nós sabemos que essas sessões foram, como a gente diria assim, que eram um tipo de lazer da época, né? As pessoas iam para essas sessões para se divertir também. Nessas reuniões, as mesas se movimentavam, respondendo por códigos as perguntas feitas pelos participantes.
e muitas vezes perguntas sobre assuntos fúteis, não é? Embora realizadas por diversão, mas também se obtinham comunicações que demonstravam uma base inteligente. E foi Fortier, magnetizador conhecido do professor Rivail, um outro amigo seu, o senhor Carlotti, que chamaram a atenção sobre tais acontecimentos que na época eram chamados de inexplicáveis. Então, nessa época, em 1854, foi que Allan Kardec ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. E quando o senhor Fortier, seu amigo, falou a ele sobre isso, ele respondeu assim: é muito singular, mas isso não me parece impossível de acontecer. Porque, sem ter participado, sem ter visto, Kardec já estava tentando entender do que se tratava. Porque ele atribuía essa força ao magnetismo, que ele já havia estudado e que ele conhecia. Então ele achava que esse magnetismo, esse fluido magnético, que podia estar agindo sobre a matéria, né, e fazer a matéria se mover. Em maio de 1855, convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Klein Maison, então Kardec, na época ainda Rivail, presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam, respondiam às perguntas formuladas pelos presentes. Em condições tais, diria ele mais tarde, que não deixavam margem a qualquer dúvida. Então, na época, Rivail, muito observador, muito atento, ele dizia que aquilo acontecia mesmo, que havia uma força que fazia movimentar aquelas mesas, não é? Esses fenômenos repetiam-se por todas as partes do mundo, mas os assistentes, com raras exceções, pareciam não compreender o alcance de tudo aquilo, fazendo dessas reuniões, como nós falamos, um passatempo ocioso e fútil. Então, Kardec dizia assim, que parecia absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Ele ainda relutava em pensar que poderia haver uma inteligência por trás daqueles movimentos. Mas ele entendia que tinha que ter uma causa. E aí, profundamente interessado nesse fenômeno das mesas girantes, e com a sua sólida base científica e filosófica, mudaria o rumo dos experimentos. Observada a veracidade desses fenômenos, raciocinou: um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E nessa época, Rivail tinha 51 anos de idade, quando se dedicou de corpo e alma à observação e aos estudos de fenômenos espíritas. Portanto, ele já tinha maturidade suficiente para fazer isso. Então, ele se convenceu de que havia um fato que ocorria, porque ele via, ele participou, e esse fato, esse fenômeno, deveria ter uma causa. Então, ele sentiu a necessidade de aprofundar esse estudo sobre o assunto. Ele continuou participando de diversas sessões mediúnicas, e aí, através do Desef, que era o espírito guia da família Boldin, Rivail tomou conhecimento de que ele havia se chamado Allan Kardec numa existência anterior, ao tempo de Júlio César, na Gália, que era o antigo nome do território francês. E esse espírito amigo, então, esclareceu ainda ser o professor Rivail, um antigo sacerdote gaulês, um druida. Então, quem eram os druidas? Eram os sacerdotes pagãos dos povos celtas que habitavam as regiões da Gália, num período que era anterior ao cristianismo, entre o século II antes de Cristo e também o século II depois de Cristo.
E Zéfiro revelou ainda que Rivail estaria novamente nas lutas terrenas para cumprir importante missão espiritual. Ele tinha essa noção dessa missão, mas ele foi informado oficialmente de que ele teria essa missão. Mais tarde também outros amigos espirituais e protetores confirmaram essa revelação de que ele teria essa missão. Então, Rivail adota, nessa época, o pseudônimo de Allan Kardec. Com seu caráter investigativo e criterioso, então lançou-se a tarefa de classificação das milhares de mensagens, o que constituiria posteriormente a codificação do Espiritismo. Então, o que Kardec fazia? Ele, antes de participar das reuniões mediúnicas, ele formulava questões que eram apresentadas aos espíritos que se manifestavam nessas reuniões. Então, Kardec não era médium ostensivo, ele contava com a ajuda de médiums que davam essas manifestações, né? E ele formulava perguntas e levava para essas reuniões. Então, para essas reuniões, ele contou com o concurso de 3 meninas muito jovens que se tornaram as médiums principais do trabalho de compilação que resultou depois no Livro dos Espíritos. Era Caroline e Julie Boldin e Ruth Celine Japé. Então, a Caroline e a Julie eram 2 irmãs muito jovens. A Caroline tinha 16 anos e a Julie 14 anos. Então, como é que acontecia naquela época a psicografia? Né? Eram usadas as cestas de bico à época de Kardec. Então, eles achavam que para que o médium, as médiums, os médiums não interferissem na comunicação, na mensagem que seria trazida, então era melhor que ela não tivesse o contato com as mãos e o lápis. Então, havia essa engenhoca chamada cesta de bico. Anteriormente, nós temos aqui o que se chamava de cesta peão, que também os médios colocavam as mãos sobre a cesta, e era chamada cesta peão porque aí essa cesta se movimentava com o lápis e ia preenchendo o papel. Então, conta-se que essas meninas, quando elas estavam ali colocadas ali, colocando as mãos na cesta de bico, que elas até conversavam sobre assuntos diversos, elas não ficavam concentradas, e que os espíritos é que se ocupavam da cesta e escreviam através, então, das energias que elas doavam, né, para que acontecessem, então, essas manifestações. Na investigação dos problemas e questões espirituais, o método dedutivo teve de ser substituído pelo método indutivo, não é? Tendo o espírito como objeto de investigação. E a base investigatória que levou às verdades gerais ou universais foi o processo comunicativo, ou seja, dos espíritos com os homens. Toda a descrição da metodologia e do próprio processo comunicativo encontram-se no Livro dos Médiuns. Então, como é que Kardec fazia? Nós sabemos que ele era um cientista. Então, o método cientista usa o método dedutivo e indutivo. Pestalozzi usava o método indutivo. Pestalozzi, ele defendia a tese de que as atividades com as crianças deveriam partir do concreto para o abstrato, das partes para o todo, do conhecimento do aluno, não é? Para a generalização. Então, Allan Kardec, já nessa época, né, conhecendo esse método, ele
usava então esse método científico. E ele chegou à conclusão que, usando apenas a dedução, ele ia correr o risco de ignorar a experiência. E usando também apenas a indução, ele poderia ignorar as relações entre os fatos. Então, por isso que eram combinados os dois métodos, não é? Usando a teoria e a prática. Então, só para a gente esclarecer, então, o que seria o método dedutivo, é aquele caracterizado quando se parte de uma situação geral e genérica para uma situação particular. E o método indutivo é o processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares e vivências suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não contida nas partes examinadas. Então, para a gente colocar um exemplo do método dedutivo, então a gente poderia dizer assim, ó, todos os brasileiros são alegres. João é brasileiro. Então, a que conclusão nós chegaríamos através do método dedutivo? Que João é alegre, porque João é brasileiro. Então, no método dedutivo, não se fala em conclusões verdadeiras, mas em conclusões que seriam válidas. E no método indutivo, esse método leva a probabilidades. Então, nós também poderíamos colocar como exemplo, se a gente disser assim, todas as maçãs que comi são doces. Então, eu vou partir de uma experiência particular, não é? Dizendo que todas as maçãs são doces, aquelas que eu comi, que eu tive a experiência de provar. Então, as maçãs são doces. Eu vou chegar a essa conclusão. Só que esse método leva à probabilidade de acontecer isso, que todas as maçãs sejam doces, que pode acontecer que alguma não seja doce. Então, isso tudo faz parte do método científico. Na segunda parte do livro Obras Póstumas, nós temos vários depoimentos de Allan Kardec. Como o título já está dizendo, Obras Póstumas foi publicado em 1890, um bom tempo depois do seu desencarne, mas esse material era tão farto e foi encontrado e foi reunido, então, num livro. Então, nós vamos colocar aqui alguns desses depoimentos que são encontrados no livro Obras Póstumas, na segunda parte, que diz assim, minha primeira iniciação no Espiritismo, que seria o item do qual foram retiradas, então, alguns trechos aqui, quando ele disse assim, crerei nisso, isso no início, quando ele começou a participar das mesas girantes, quando ele ficou sabendo das mesas girantes, ele disse assim, e escreveu, crerei nisso quando ouvir e quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbulo. Até lá, permiti-me nisso não ver senão a história de fazer dormir. Então, no início, ele era muito cético. Ele precisou vivenciar, ele precisou estudar, ele precisou observar muito, comparar, chegar a muitas conclusões. Porque no início ele achava que não podia ser uma inteligência que se manifestava através daqueles objetos materiais. E aí ele continua, apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, ele que tinha esse caráter científico, o método da experimentação. Jamais ocasionei teorias pré-concebidas. Ele primeiro precisava provar a teoria para que desse essa teoria como verdadeira. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos.
não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Então nós sabemos que Kardec sempre foi muito exigente ao elaborar toda a codificação espírita. Então ele não se valeu de poucos médiuns. Ele participou de várias sessões mediúnicas e ele ia trocando os médiuns, porque ele queria saber se aqueles ensinamentos que estavam sendo trazidos, no caso pelas meninas do início e depois por outros médiuns, se eles iam ser confirmados. E aí os espíritos, sabendo desse caráter investigativo dele, traziam a confirmação. E aí sim é que ele tornava então esse ensinamento, essa informação como verdadeira. E ele disse assim: compreendi desde logo a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do futuro da humanidade. Aí ele já estava vendo a grandiosidade daquilo que estava acontecendo. A solução do que havia procurado em toda a minha vida. Assim como todos nós temos os nossos questionamentos, ele também tinha os seus. E aí ele estava também tendo as respostas para os seus questionamentos. Era, em uma palavra, toda uma revelação nas ideias, nas crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspecção e não levianamente. Ser positivo e não idealista para não se deixar iludir. Então ele tinha a consciência da responsabilidade do trabalho dele. E num dos itens dessa segunda parte do livro Obras Póstumas, que ele coloca como subtítulo A Missão ou Minha Missão, ele faz uma pergunta ao Espírito Verdade sobre se era mesmo, se aquela missão era mesmo para ele, se a missão era reservada só para ele. E aí a resposta que ele obteve é que sim, que ele havia recebido essa missão de fazer todo esse estudo, de fazer a codificação da doutrina espírita, mas que ele tinha o livre-arbítrio, que se ele não quisesse, ou se ele não conseguisse dar conta do trabalho, o trabalho não deixaria de ser feito, que outra pessoa já estava mais ou menos escolhida para dar continuidade ao trabalho, que precisava ser feito e como foi, né? Então, tudo estava muito bem organizado pela espiritualidade superior. Um dos primeiros resultados, continua Allan Kardec, de minhas observações, foi que os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau de seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o princípio, me preservou do grande escolho de crer em sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o dizer de um só ou de alguns. E isso é muito importante, porque naquela época as pessoas achavam que tudo que os espíritos diziam era verdade, que os espíritos não se enganavam, que eles, por estarem no plano espiritual, automaticamente eles teriam a sabedoria de tudo. E quantas pessoas ainda hoje pensam isso, né? Mas nós sabemos, e Kardec, na época, ele já tinha esse conhecimento, ele já conseguiu entender isso, que depende do grau de adiantamento, do grau evolutivo, que não há uma mágica, né? Desde que o homem viva na Terra
No momento em que ele faz a passagem para o mundo espiritual, ele não vai se tornar um sábio só porque ele retornou no plano espiritual. E nós sabemos disso, que nós todos vamos passar para o plano espiritual com as nossas vivências, com o nosso conhecimento, né, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, aqueles que nós não conseguimos ainda melhorar. Só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que for que se possa dizer, provava a existência do mundo invisível. Era já um ponto capital, um campo imenso aberto à nossa exploração, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era o de conhecer o estado desse mundo, seus costumes, como era o plano espiritual. Vi logo que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, dele me desvendava uma face. Como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e de todas as condições, cada um podendo nos ensinar alguma coisa e nenhum individualmente não podendo nos ensinar tudo. Então aqui nós percebemos a preocupação de Allan Kardec em querer desvendar o mundo espiritual. Como é que era? Já que ele já tinha a certeza de que havia um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, e que esses espíritos que se comunicavam, então, estavam nesse plano espiritual, e ele queria saber como era, e ele perguntava, questionava, né? E nós sabemos que na série André Luiz, que Chico Xavier psicografou, começando com o livro Nosso Lar, terminando com o livro E a Vida Continua, essa série, é que André Luiz deu muitos detalhes da vida no mundo espiritual. Só que Kardec, na época, fazia também os seus questionamentos, perguntando como é que era lá, como é que os espíritos estavam lá naquele plano. Cabe ao observador formar um conjunto com a ajuda de documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados uns pelos outros. E aí ele coloca que como é que ele agiu, né? Agir, pois, com os espíritos, como eu teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. E aqui ressalta-se o espírito investigativo dela, preocupação com a verdade. Tais foram as disposições com as quais empreendi e sempre persegui os meus estudos espíritas. Observar, comparar e julgar, tal foi a regra constante que segui. Essa preocupação, né, na observação, na comparação, em saber se aquele ensinamento, se aquela mensagem tinha um fundo de verdade. Isso ele teve sempre essa preocupação. E em 1857, então, a partir de tantos questionamentos feitos, nós sabemos que Allan Kardec publicou, então fez o lançamento do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, trazendo as respostas da espiritualidade superior. Em 1858 ele iniciava a publicação da famosa Revista Espírita. Em 1861 editou o livro dos Médiuns. Em 1864 lançava o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865 publicou O Céu e o Inferno. E em 1868 a Gênese. Então, ao fundar a Revista Espírita em 1858, e 3 meses depois fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec passou a ser o canalizador do movimento nascente, debatendo, divulgando, junto a escritores, pensadores, políticos, eclesiásticos, sábios,
homens de todas as condições e de todos os países. Por isso a gente vê a grandiosidade do trabalho de Allan Kardec. Além das 5 obras básicas, que também nós chamamos do Pentateuco Espírita, Kardec escreveu também o que é Espiritismo, que ele lançou em 1859, Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862, Viagem Espírita, Obras Póstumas, né, que foi publicado em 1890, e a Revista Espírita, que era um periódico mensal. Então, Polité Léon Denisard Rivail, o missionário Allan Kardec, nós podemos dizer que ele é um missionário, recebeu essa missão. Nós somos humildes tarefeiros, missionários, somos grandes brutos, vieram com uma missão muito grande. Ele retornou ao plano espiritual no dia 31 de março de 1869, entre 11 e 12 horas da manhã, quando ele foi atender um visitante que lhe pediu um exemplar da Revista Espírita. Uma antiga enfermidade do coração, ele já vinha há algum tempo se tratando, né, um aneurisma que há anos minava o organismo. Então devolveu à pátria espiritual repentinamente a alma generosa e sábia do codificador da doutrina espírita. Né? Um homem a quem nós devemos muito. Nós, espíritas, e toda a humanidade deve a Allan Kardec pelo trabalho grandioso da codificação da doutrina espírita. Mas a obra estava com as fundações e os alicerces erguidos e sólidos. Essa era a missão dele. E ele conseguiu cumprir. Pronta para a construção em que a doutrina espírita desde então se empenha. E que nós, trabalhadores, estudantes espíritas, temos a obrigação de continuar estudando, nos empenhando, divulgando a doutrina espírita, e por isso estamos aqui hoje, apesar de todas as nossas limitações, de todas as nossas imperfeições, tentando fazer essa homenagem ao grande codificador da doutrina espírita. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós devemos nos lembrar todos os dias, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Então, que nós possamos a cada dia pedir o amparo, que nós precisamos de muito amparo para nos esforçarmos a cada dia, a cada momento, para domar essas más tendências que todos nós trazemos. Porque estamos reencarnados num plano de provas e expiações, é porque somos ainda muito comprometidos. Senão já estaríamos em planos superiores. Né? Então, que fique essa mensagem e esse nosso eterno agradecimento ao aniversariante do dia, Allan Kardec.